Esse é o primeiro programa do nosso canal aí, Nerd à Deriva. Nosso intuito é mostrar sobre quadrinhos, sobre esse hobby que na verdade as pessoas encaram muito como coisa de criança, mas na verdade não é. É um hobby saudável. Hoje no mundo que as pessoas não gostam muito de ler, você ter materiais de qualidade igual nós temos, para desenvolver a leitura, para desenvolver um pouco o intelecto. E aí eu queria passar para vocês sobre esse universo, sobre compartilhar com vocês um pouco das minhas leituras, tendo em vista que dia 10 de junho nós vamos ter aqui em Montes Claros nossa nona feira de livros, dia 10 de junho, no Corredor Cultural, das 13 às 18 horas. Então vocês que estão vendo aqui, que são daqui da região norte de Minas, de Montes Claros, vocês têm seus livros, têm seus quadrinhos, leva lá para a gente poder trocar, para a gente poder comprar e vender. E vendo por esse ponto de vista, dessa nossa feira, na última feira que eu fui, na oitava, não tinha muitas pessoas que elas se interessavam realmente pelo universo dos quadrinhos. Então, tendo em vista isso aí, e como esse é o programa inicial, eu resolvi trazer alguns quadrinhos aqui para as pessoas que elas querem começar e elas não sabem por onde. Então eu vou dar 3 sugestões aqui de coisas que eu tenho na minha coleção, que são fáceis de encontrar aí em Mega Stories, na Saraiva, na Amazon, é fácil de encontrar. E são boas leituras, são materiais de qualidade. Para as pessoas que querem começar, às vezes elas vão numa banca e veem um quadrinho, e elas compram esse quadrinho e não sabem se ele está na metade, se é a conclusão de uma história, ou às vezes eles pegam um quadrinho complicado, fora do contexto, e aí essa experiência é ruim para eles, eles deixam de ler. Então, vou mostrar aqui 3 materiais, vou mostrar um material da DC, um material da Marvel e um quadrinho autoral, que são fáceis, como eu já disse, de encontrar e que são ótimos materiais. Então, vou começar aqui pelo Batman 1, escrito pelo Frank Miller, desenhado pelo David Mazzucchelli. Esse quadrinho aqui ele foi escrito e desenhado depois que Frank Miller escreveu Batman Cavaleiro das Trevas, que é um grande clássico, e ele veio aqui trazer para a gente a origem que se tornou a origem definitiva do Batman. Que aqui nesse quadrinho mostra como foi o treinamento dele, mostra como ele voltou para Gotham, como ele criou o Batman, porque ele precisou criar esse alter ego para combater o crime, que ele tentou de outras formas, ele tentou se disfarçar de outras formas para combater o crime, mas ele viu que aquilo não surtia efeito, porque as pessoas não tinham medo de um homem comum. E aí ele mostra como ele transformou o medo dele em uma forma de aterrorizar as pessoas, aterrorizar os bandidos, para que ele pudesse combater o crime. Então nesse quadrinho mostra, brilhantemente desenhado pelo David Mazzucchelli, mostra a inexperiência dele, os primeiros dias, os primeiros meses de combate ao crime, mostra como ele era inexperiente, o Bruce Wayne, mostra a relação dele com o Gordon, que na época era sargento, ele ainda não era o comissário de polícia. E vai mostrando, é muito sombrio e muito bem desenhado pelo Mazzucchelli. Você vê que o Mazzucchelli ele coloca peso realmente nos desenhos dele. Não é aquele quadrinho de super-heróis que eles ficam livres, soltos na página. Você vê que ele usa a gravidade para desenhar. E vocês veem o início da relação do Batman com o Gordon, com a polícia. E esse quadrinho aqui ele foi usado para ser feito o Batman Ano 1, do Christopher Nolan. Ele usou muitas partes desse quadrinho aqui no filme dele. Como eu já disse, essa é considerada a origem definitiva do Batman. E aí isso aqui vai mostrar como que foi o primeiro ano de
do Homem-Morcego e como que ele se consolidou como o grande guardião de Gotham. A cena dos morcegos, que ele chama os morcegos para ele conseguir fugir da polícia, que tem no Batman Início, o filme. Então muitas coisas aqui foram retiradas daqui e passaram direto para o roteiro. É um quadrinho que vale muito a ler, não é um quadrinho caro, 20 e poucos reais você consegue comprar ele em Mega Stories. Vale muito a pena de ler. Então esse é o Batman 1. Aqui da Marvel nós temos Vingadores A Queda. Eu escolhi esse material porque eu não tenho muita coisa da Marvel não. E as coisas que eu tenho da Marvel, muitas delas são difíceis de se achar hoje em dia. E vendo que a gente tem aí nos cinemas o Guerra Infinita, então nada mais justo que falar de um quadrinho dos Vingadores, né? Então falar de Vingadores A Queda. E outra coisa, esse quadrinho é da Salvat, esse que eu tenho aqui. Mas a Panini lançou uma Marvel Deluxe com essa mesma história. Então tá bem fácil de se encontrar. Esse quadrinho aqui, por que ele é importante? Por que eu considero que seja uma boa leitura para um iniciante? Porque esse quadrinho ele foi encomendado da Marvel para o Brian Michael Bendis, que é o simpático careca, que é o roteirista. Agora ele está no DC, vai escrever Superman. E nessa época ele começou a escrever Vingadores. E a Marvel queria que os Vingadores tivessem o mesmo peso na editora que os X-Men. Na época os X-Men, que eram os grandes, era o carro-chefe da Marvel, eram os X-Men, as histórias dos X-Men. E eles queriam que os Vingadores tivessem o mesmo peso. Então eles pediram para o Michael Bendis começar um grande run de histórias, uma sequência bem grande de histórias que ele escreveu. E essa aqui foi a primeira. Qual que é a ideia dele? Vou destruir os Vingadores e começar uma nova equipe. Então aqui você tem o pior dia da história dos Vingadores aqui. Só nessa história, nas primeiras páginas, morrem 3 Vingadores. Primeiro, o Homem-Formiga, o Valete de Copas. Ele reaparece, que é um ex-Vingador morto. Ele reaparece. O Homem-Formiga vai para tentar entender o que está acontecendo. Ele explode. Mata um Vingador. Logo em seguida, nós temos o Homem de Ferro, que ele sempre teve problemas com alcoolismo, e ele está discursando na ONU, e ele se vê embriagado, sem explicação nenhuma, e ele ameaça matar um embaixador da Lativéria, e isso diante das câmeras, diante de milhões de pessoas. E aí você tem mais algumas mortes, aparece o Visão aparece, explode mais um pedaço da mansão, traz alguns Ultron com ele para lutar contra os Vingadores. E paralelo a isso, nós temos uma invasão Kree no centro de Nova York. E todos esses fatos acontecem ao mesmo tempo. Aqui é a invasão. Todos esses fatos acontecem ao mesmo tempo, sem explicação. E aqui, com um bom livro de Agatha Christie, você fica tentando saber o que está acontecendo. Tantos Vingadores mortos, tantas baixas, e você não sabe o que está acontecendo. Lá na frente, não vou dar spoilers, não vou contar o que está acontecendo, mas o Doutor Estranho aparece e dá uma explicação do que realmente está acontecendo. E isso aqui dessa história vai dar origem a muitas outras, que é Dinastia M, Vingadores Guerra Civil, que já foi até para os cinemas também, e outras histórias que desenvolvem mais os Vingadores e tornam os Vingadores realmente o carro-chefe, porque na época eles não eram o carro-chefe da editora. Então é um material que vale muito a pena de ler, é um material que te dá uma sensação de que você está sentado numa sala de cinema vendo um blockbuster mesmo, um filme arrasa quarteirão, tipo Transformers. Ele não é uma história que vai mudar a sua vida, mas em compensação vai te satisfazer muito como leitor. Agora, para terminar, um quadrinho autoral. Para as pessoas que dizem que quadrinho é coisa de criança, nós temos aqui Maus, do Art Spiegelman, que é um grande jornalista.
Ele trabalha nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele é jornalista do New York Times. E ele é cartunista. E ele escreveu muito material autoral, tanto para o jornal quanto fora. E Maus é um quadrinho que fala sobre a vida do pai dele, o Vladek. Conta sobre como ele sobreviveu a Auschwitz. É um material pesado de se ler, porque ele tenta contar a história com a maior realidade possível, sem exagerar, mas ele conta a história nua e crua como aconteceu. Então nós temos aqui a relação dele com o pai dele. Vocês estão vendo aqui os ratinhos desenhados e tudo? Isso é uma metáfora que ele usa para falar sobre as pessoas envolvidas na Segunda Guerra e envolvidas no Holocausto. Ele desenha os judeus como ratos, os alemães como gatos, os poloneses como porcos e os americanos como cachorros. Foi o jeito que ele teve para mostrar a natureza de cada uma das pessoas envolvidas nessa história. E ele conta aqui sobre a relação do pai dele, esse é o Valdec, só que mais velho, e ele entrevista o pai dele para poder contar essa história. E ele conta como que se iniciou, como que eles passaram pelos guetos, como que eles foram presos e levados para os campos de concentração. Aqui nós vemos os alemães. E ele ganhou um prêmio Pulitzer aqui por essa obra. É uma obra importantíssima, não só dos quadrinhos, mas da literatura mundial. E o que eu acho interessante é o seguinte: quando ele conta a história, ele não trata de levantar bandeira de um lado. Ele não fala os judeus são coitadinhos, ele não fala que os alemães são grandes vilões. Ele simplesmente conta a história do que aconteceu. E você sente o peso do que ele está contando. Tanto é que ele não levanta um lado, que ele mostra durante a história que o Valdec ele sobrevive a Auschwitz justamente por causa de alguns alemães, oficiais alemães, que o protegem em determinadas horas da história. Porque ele era uma pessoa muito talentosa, tudo que ele pegava para fazer, ele fazia. Ele sabia falar inglês, e isso interessava alguns poloneses, e por esses interesses ele foi sobrevivendo. Então não é uma história que você não vai ler uma história que os judeus são coitadinhos e os alemães eram os vilões. Tá, no fim das contas foi isso que aconteceu. Mas ele não levanta um lado, ele simplesmente conta a história. E, pessoal, que história pesada. Tem horas aqui que você para de ler um pouco, respira e depois volta a ler, porque realmente o que esse pessoal sofreu e o que ele conta e a maldade que as pessoas têm com os judeus, os poloneses que viviam juntos com eles, é absurdo. Tudo que esse pessoal passou. E tem uma parte desse livro para mim que é para fechar nosso primeiro programa aqui, é crucial. Tem uma pessoa conversando com arte e a pessoa fala assim: que bom que seu pai sobreviveu a Auschwitz, sobreviveu ao Holocausto. Aí ele para e pensa e fala: eu acho que meu pai nunca sobreviveu a isso. Então você vê o peso das atitudes das pessoas, do quanto foi pesado o Holocausto, que as pessoas que sobreviveram ao Holocausto, realmente no fundo, elas não saíram vivas disso não. Então aqui são as dicas minhas de primeiras leituras para os leitores iniciais aí. E em breve nós vamos ter mais alguns programas para falar sobre outros quadrinhos excepcionais que eu tenho aqui, para poder incentivar as pessoas na leitura, para poder incentivar, trazer novos leitores. E quem sabe a gente consegue alguns festivais aqui em Montes Claros, vão incentivar, não só na Feira de Livros, vão incentivar para a gente conseguir festivais e trazer leitores de outras cidades, de outras localidades para cá. Então é isso, obrigado, até a próxima.